começar aqui pelo engenheiro Mineiro Aires. Como sabem, antes de apresentar o painel, o Dr. Miguel Cruz, já todos conhecem, que eu vou ser apresentar. O engenheiro Pedro Serradas é administrador da... Paulo Serradas é administrador da Teixeira do Arte. O engenheiro Pedro Bagulho, da Motengil, administrador da Motengil. O engenheiro Alexandre Portugal, da Cova, e também meu colega na APPC. E o engenheiro Mineiro Aires, como sabem, foi ex-bastonário e agora é administrador executivo da Fundação da Construção. Começava então aqui pelo engenheiro Mineiro Aires. O nome deste painel é Construção, o melhor de Portugal. Eu, quando me formei, realmente a construção era tida como uma indústria capaz em Portugal e eu tinha orgulho nisso. As coisas, entretanto, desde que nós nos formamos até agora, estão realmente melhores e é o melhor de Portugal. Ora bem, muito obrigado pelo convite. Muito boa tarde a todos. Eu queria dizer que eu sou administrador executivo da Fundação de Construção Indigitado, porque a Fundação está em reconhecimento e, curiosamente, estou aqui constrangido por membros fundadores, porque são todos membros da Fundação. De maneira que, feita esta clarificação, eu vou passar. Vamos lá ver. O melhor que Portugal tem, eu acho, em primeiro lugar, as mulheres. Depois, os homens. Depois, que no seu conjunto fazem o povo. Depois temos um país extraordinário. Isso é o que Portugal verdadeiramente tem de bom, é o conjunto que nós somos. Temos sido um país que, infelizmente, se calhar não tem tido uma condução à altura, porque valores e qualidades não nos faltam e cada vez mais. E, portanto, eu diria que no seu todo o país é que é o melhor que nós temos e que temos sabido aproveitar. Estamos melhor do que quando nós nos formámos. Eu diria que não estávamos nem melhor nem pior, estamos diferentes, para melhor. Não podemos comparar as coisas, pelo menos em relação à altura em que eu me formei. Eu lembro das grandes glórias que eu tive, foi comprar uma máquina de calcular, quando passei da regra de cálculo para a máquina, e depois mais tarde tive um computador e o mundo hoje é outro. Estamos mais habilitados, não tenho dúvida nenhuma. Os jovens têm uma formação muito diferente daquelas que nós tínhamos. O que tem servido ao país e deve ser aproveitado. Eu ouço muitas teorias dizendo que querendo comparar o passado com o futuro e dizendo que esta malta agora só vê os computadores, depois não tem sentido crítico das coisas, etc. Não, isso é uma coisa depois que vem com a experiência. Agora, nós estamos mais competitivos no mundo, sem dúvida nenhuma. Na altura em que nos formámos, era muito raras as empresas que operavam pelo mundo. Hoje não. Algumas, pelas melhores razões, fizeram-nos e por opção própria, outras foram forçadas a fazê-lo. Nós não podemos esquecer da crise do subprime e de tudo o que seguiu a seguir, que foi, na verdade, o grande motor da saída de empresas de Portugal para o exterior, a todos os níveis, não só na construção, mas das outras. Para além daquelas que já habitualmente o faziam. E tínhamos algumas empresas com relativo nome e prestígio na área internacional. Eu acho que no conjunto nós hoje temos uma maneira de olhar para tudo, isto e agora focando na empresa da construção, que é substancialmente diferente em relação ao que era. Nós temos ótimos exemplos do que é hoje a construção. Temos empresas a trabalhar de uma forma completamente diferente do que se trabalhava há tempos. Temos uma maneira de pensar até em relação à forma de construir. E, portanto, eu acho que essa diferença no conjunto faz-nos diversas coisas. Faz-nos ser mais competitivos, faz-nos ser inovadores, faz-nos pensar melhor nos assuntos, faz-nos pensar em otimizar os meios
e agora chegando aos meios, debatemos todos com um terrível problema de mão de obra a todos os níveis, começando por engenheiros. Não há engenheiros em Portugal. Aquela espécie que antigamente havia, que eram os encarregados de obras, também está em vias de extinção completamente. Aliás, os engenheiros paulatinamente vão substituindo os encarregados de obra e, portanto, há aqui uma mudança em relação a isto. Mas é preciso também nós apercebermos da capacidade de resiliência que as empresas têm. As empresas passaram por duas crises, foi a crise do subprime, e depois a seguir levaram com a Covid em cima. A construção civil nunca parou em Portugal. E se não fossem as empresas de construção, a desgraça social tinha sido muito maior. E, portanto, é preciso ter noção que, em conjunto, temos conseguido dar resposta a isto. Por fim, e para ser muito rápido, temos dificuldade em atrair jovens? Temos dificuldade em atrair jovens, basicamente por uma coisa. Há aqueles que têm vocações. Ainda há dias estava num debate sobre a água, ia dizer que a gestão da água está uma desgraça em Portugal. Hoje ninguém quer ser engenheiro hidráulico em Portugal, pode dedicar-se à gestão de recursos hídricos, não há hidrogeólogos, etc. Mas isto tudo tem a ver com a falta de chamamento que houve, de oportunidades que houve, e depois temos uma coisa terrível, que é os salários. Os salários continuam, na maioria, a ser pouco atrativos, mas, estando aqui o engenheiro Luís Mira Amaral e parafaseando, quando nós queremos distribuir o que não produzimos, que é a riqueza, distribuindo zero ou pouco mais que zero por muitos, está praticamente zero. Portanto, temos que subir a riqueza e, para subir a riqueza, obviamente que os paradigmas têm que continuar, nomeadamente não se convencerem que, a dedicarem trabalhos às empresas, e falo de todos, consultores, a fiscalizações, empreiteiros, pelos preços mais baixos e obrigado a andar a rapar, desculpem a expressão, a rapar tudo, obviamente assim nunca mais vamos conseguir criar lucro e obviamente distribuir o lucro. Isto é um dos dramas que nós temos em Portugal, a meu ver, também, é as fracas margens que as empresas têm. E por aqui me fico. Ok, obrigado. Agora, Alexandre, lá na APPC temos as nossas informações, é que as empresas de consultoria estão neste momento a exportar sensivelmente menos do que já exportaram aqui há uns 10 anos atrás. Há alguma explicação para isso? O que é que se passa? Trabalha mais em Portugal ou é problemas internacionais, nomeadamente, sei lá, nas áreas de compliance? Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado à organização pelo convite, na pessoa da engenheira Rita Moura. Tu fizeste a pergunta e deste a resposta, não é? Porque, na realidade, é um misto das duas coisas. Nós, em Portugal, vivemos, enfim, com todos os desafios que vamos sentindo, mas vivemos um momento bom para o nosso setor. Porquê? Porque há muito trabalho, há muitas coisas para fazer. A ocupação é, diria eu, total, portanto, todas as nossas empresas estão, não é ocupadas, estão sobreocupadas relativamente à capacidade instalada que têm e, portanto, quando se olha para vender lá fora aquilo que não temos capacidade para vender cá dentro, porque se tivéssemos mais capacidade, mais venderíamos cá dentro. Os números que o Miguel apresentou há bocado são absolutamente extraordinários quando se comparam com a capacidade de produção do setor historicamente e, portanto, eu diria que essa é a base do tema. Mas, por outro lado, a internacionalização é um caminho cheio de pedras e cheio de buracos, não é? Portanto, é um caminho que muitos de nós empreendemos, uns por razões mais históricas e que estávamos mais ou menos preparados para isso, mas muitos empreendemos por estrita necessidade. Porque quando em 2010, 2011, isto vai para o vale também de que há bocadinho se falava, a maioria das empresas não tiveram outro remédio. E o nosso mercado natural de exportação é para Sul. Portanto, os nossos mercados naturais de exportação são os mercados do Sul global, diria assim, porque hoje em dia já não se chamam países em desenvolvimento, e portanto, foram mercados que salvaram muitas empresas, mas que evidentemente são muitíssimo desafiantes
nomeadamente os mercados africanos, em que muitos de nós andamos a trabalhar. E, portanto, os mercados africanos apresentam-nos riscos, enfim, é evidente que a África é uma coisa muito diversa e muito grande, mas há um conjunto de tópicos que são relativamente transversais e que impactam muito hoje a atratividade de trabalhar para fora. Por um lado, as crises das matérias-primas que nós vivemos, por outro lado, as dívidas dos países africanos que são muito grandes e que são insustentáveis e que, portanto, limitam a sua própria capacidade de investimento, a instabilidade política, não é? Nós em África, naquela África onde andamos, dos países francófonos, tivemos 8 golpes de Estado ou 9 golpes de Estado nos últimos 3 anos. Isso para o nosso negócio é completamente assassino. E depois o problema da concorrência também em África, em que hoje confrontamos-nos com uma concorrência, digamos assim, não europeia, portanto uma concorrência magrebina, turca, libanesa, que é altamente competitiva, tem muita capacidade e cota em moeda, e não cota em moeda forte, portanto, e não cota em euros, e portanto temos problemas também de competitividade. E depois há outro tema, que é o tema da dimensão, porque o que falta aqui nesta conversa é, ok, mas porquê é que só exportamos para o Sul? Porquê é que não exportamos para o primeiro mundo? Porquê é que não vamos trabalhar para a Europa, para o Médio Oriente, para os Estados Unidos? Porque, salvo honrosas exceções, é um jogo no qual nós estamos, as nossas empresas de consultoria estão tipicamente no meio. Isto é, nós não somos suficientemente grandes e reconhecidos para poder ter acesso aos grandes projetos de alta velocidade ferroviária na Arábia Saudita, okay? E somos demasiado caros porque cotamos em euros para competir nos pequenos projetos dessas regiões. E, portanto, estamos aquilo que se chama o stuck in the middle, não é? Em que não somos nem carne nem peixe e, portanto, não temos diferenciação competitiva suficientemente marcada que nos permita ter um sucesso claro, sobretudo quando assistimos que no mercado internacional o que temos visto é a concentração de grandes empresas que vão por aquisição, agrupando, criando grandes grupos com milhares de engenheiros, com milhares de pessoas, e portanto é um jogo no qual não temos capacidade. E portanto eu diria que, em conclusão, nós somos vítimas neste momento do nosso próprio sucesso em Portugal. Isto é, temos tanta coisa para fazer em Portugal que não faz muito sentido, do ponto de vista empresarial, continuar a investir em mercados com muitíssimo risco e que não tenham uma rentabilidade por aí além. E, portanto, as duas coisas juntas parece-me que é o que justifica a situação em que estamos. Que, de facto, é uma situação boa, porque é muito mais fácil vender para as infraestruturas de Portugal ou para a Mota-Engil ou a Teixeira Duarte, que são tudo nossos clientes e parceiros, do que ir vender na Argélia, e estou a olhar ali para o Carlos Baião, para a Companhia dos Caminhos de Ferro e Argelina, enfim, que a todos nos deixou, ao João deixou cabelos brancos e a mim deixou-me esta careca. Não é? Muito obrigado, Alexandre. Passava agora ali ao nosso colega que está online, que está online. A Casais é aqui, talvez, das empresas de construção que se dedica mais à construção civil, nomeadamente edifícios. Tem-se falado muito do Simplex, ouve-se dizer que vai sair uma nova versão do Simplex. Como é que a Casais vê isso? Se tem alguma novidade sobre o que vai sair? E se tem sentido algum prejuízo na sua atividade com o atual Simplex? Olá, boa tarde. Penso que me estão a ouvir, certo? Sim. Muito bem. Eu não sabia. Sim, muito bem. Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui a partilhar com estes ilustres oradores também sobre este tema tão importante. Eu em relação ao Simplex, mais do que nós não sabemos muito mais, temos contribuído de forma ativa por várias e diversas vezes
através, lá está, até agora também da própria grupo de trabalho, os grupos de trabalho que temos criado nas vários organismos, órgãos de engenheiros, a própria fundação também já se tem organizado nesse sentido. E por esse contributo já demos muitos, esperamos que alguns deles venham aqui vertidos, porque no fim do dia eu acho que nós estamos constantemente a falar neste tema porque vivemos em constante stress. Ter regras não é um problema, ter regras excessivas e constantes alterações, esse é que é o problema. Nós não conseguimos estar constantemente a estudar e a adaptar a nossa forma de resposta quando sabemos que o tempo de estudar uma solução, testá-la e aplicá-la não é de um dia para o outro. Não é? Somos engenheiros, sabemos que as coisas têm um processo. E o setor precisa, acima de tudo, de reduzir o nível de entropia. A entropia na forma de burocracia, que de alguma forma está a contribuir para um constante aumento do conflito. E quando eu falo em conflito, é conflito por este excesso de regras, algumas delas descontextualizadas, e se eu tivesse que identificar qual é que é aquele fator que mais afasta profissionais do nosso setor, é esse. Ninguém tem neste momento, seja do lado do cliente, seja do lado das fiscalizações, dos projetistas, dos empreiteiros, a ciência para ir para o trabalho e achar que o trabalho é um sítio de conflito. E o conflito é criado um pouco por este contexto, não é? Um pouco, lá está, como também penso ter uma plateia com bastantes engenheiros, é aquilo que acontece na termodinâmica, quando nós pegamos num ecossistema e aumentamos a pressão sobre esse ecossistema, quando apertamos, nós criamos mais pressão e criamos um aumento de temperatura. É isto que nós vivemos, não é? Uma tensão constante e Portugal adotou um caminho que eu não sei explicar porquê, mas somos bons alunos e aplicamos as regras e as diretivas que vêm da Europa, mas depois temos um hábito de pegar nessas mesmas diretivas e nas fasquias que nos são impostas e aumentar para além daquilo que a própria diretiva pedia. Por isso, uma das coisas que já ouvi falar, desde o nosso Ministro da Tutela, até o próprio Primeiro-Ministro, tem sido no sentido de dizer que, de facto, esse caminho tem que ser invertido e que estão a preparar precisamente esta legislação para, pelo menos, retirar esse excesso para além daquilo que as próprias diretivas trazem. E depois falo, quando se fala bastante sobre a contratação pública, o caminho que foi elegido, e aqui eu diria que o próprio setor e os engenheiros, os arquitetos, deixaram este espaço demasiado vago, que levou, no fundo, a quem legisla procurou colmatar os vazios com lei, com legislação, e tornou a lei excessivamente densa, quando aquilo que devia existir são normativos técnicos, normativos que definem as regras, e as regras podem, essas sim, lá está, ter que se ajustar com uma cadência bastante diferente daquela que uma lei supostamente deve ser alterada. E por isso nós temos definitivamente também encontrar, a nível da contratação pública, mecanismos que sejam mais colaborativos, que permitam aplicar na prática, apesar de lá estar definida a possibilidade de contratos de programa, contratos com mais escala, a verdade é que ninguém o aplica porque é demasiado complexo e ninguém sabe como pode aplicar. Por isso, há aqui um trabalho de criação destes normativos, destas orientações técnicas, destes cadernos de encargos tipo, voltar a instituir as próprias normas técnicas que todos nós seguimos na nossa profissão, as célebres tabelas técnicas do MEC. Há aqui um conjunto de temas que eu acho que têm que ser recuperados e ser conquistados pela engenharia. E dou o exemplo, a Alemanha, que é um país que está em face também de grandes problemas no setor automóvel, no setor energético, não é? E tem que fazer uma urgente transição energética. Ela está neste momento, e estamos na mesma Europa, a fazer e a estabelecer contratos colaborativos com a indústria do país, com as Siemens e as grandes empresas de construção daquele país, para rapidamente responder àquilo que é a implementação de resposta a nível da rede para escoar a energia produzida pelas fontes renováveis. Agora parece que Já têm estado a ser investidas há algum tempo. Por isso, se é profissional, direito.
Sim? Estamos com dificuldades em ouvi-lo. Há Só aqui só a internet. para concluir, por isso. Ou aqui. A internet ou aqui aí está a falhar um pouco, mas já Pois voltou, já está normal. Mas, não, Pois eu penso que há. se calhar Sim. passava a palavra enquanto aí a internet se compõe. Mas por isso, só para concluir, nós precisamos de maior. Sim, sim. Certo? Talvez eu há pouco também estava a ouvir com cortes, não sei se agora continua, mas penso que agora deve estar melhor. Eu vou cortar aqui talvez a minha câmera. Não, continuo para terminar, então. Sim. Então, só para terminar, por isso, a nível de licenciamento, sem dúvida que há melhorias a fazer. Nós temos falado bastante também daquilo que são entropias e constrangimentos, porque todos os investidores, nossos clientes, sentem essa dificuldade de implementar no terreno aquilo que o próprio país diz que faz falta, a habitação, e por isso desde normas que são ao nível municipal, que obrigam a carros e estacionamentos em locais onde não é necessário, problemas levantados agora com a descontaminação de solos, que impôs um conjunto de custos que leva à inviabilidade de muitos projetos, para não falar já nas arqueologias e coisas que ninguém está contra elas, mas acho que se entrou aqui num exagero. Por isso, todas estas medidas são bem-vindas e espero que venham vertidas nestas revisões que estão em curso na legislação. Ok, muito obrigado. Vou passar ao Sr. Dr. Miguel Cruz. Estas grandes obras do IP, muito provavelmente, vão exigir dos empreiteiros, dos construtores, dos projetistas, a utilização do BIM, mas e também dos construtores, uma industrialização pesada. Como é que o IP está a pensar compatibilizar os concursos públicos com a industrialização pesada? Vai ter que admitir variantes, provavelmente. Não. Posso? Ok. Tá. Bom, eu em primeiro lugar eu devo dizer que eu depois do abuso de há bocado já não estava a contar usar da palavra, portanto agora fui apanhado assim mais de surpresa. Vamos lá ver. Está bem? Não estava? Não, como está aí sentado, pensei que... Eu normalmente o meu grande problema é que se me dão uma palavra eu normalmente uso e portanto isso às vezes é uma desvantagem, mas dito isto, vamos lá ver. É óbvio que o tema recursivo das variantes é um tema que é discutido com muita frequência e ao qual nós, na generalidade dos casos, mantemos um grande nível de resistência e, portanto, não me parece que a coisa vá mudar nos próximos tempos. Eu acho que, essencialmente, eu estava a ver estas intervenções e há aqui determinadas coisas que ainda bem que não fui eu que disse, mas em que eu alinho. De facto, eu vou expressar isto da seguinte maneira: ao nível europeu, chega a uma determinada altura em que nós temos que decidir de uma vez por todas onde é que estamos disponíveis para correr riscos. E, de facto, se nós queremos ter um determinado volume significativo de investimentos, quer do ponto de vista do financiamento, que é um tema que me preocupa aqui muito, quer do ponto de vista dos recursos, nomeadamente os recursos humanos, que é o outro tema que me preocupa aqui muito, quer do ponto de vista de regras associadas aos projetos. E a grande preocupação sobre flexibilidade adicional associada aos processos de contratação pública, eu acho que nós temos que decidir de uma vez por todas onde é que efetivamente estamos disponíveis a nível europeu e depois, é verdade, no que diz respeito à interpretação nacional, onde é que estamos disponíveis para correr determinados riscos. O ponto aqui, essencialmente, é eu não tenho... é bom termos a noção do que é um processo de decisão de uma entidade pública com os requisitos que lhes são impostos, nomeadamente em termos da própria determinística do projeto, mas o processo de decisão de uma entidade pública com uma carga de decisão em que praticamente não há uma semana que não haja uma decisão sobre um projeto. Isto tem, obviamente, um peso significativo que tem obrigatoriamente que ser interpretado
como nós temos que conseguir ter algum tipo de flexibilidade para abordar todo o processo de contratação pública e de regras que têm que ser cumpridas. No entanto, aquilo que são os objetivos dos grandes projetos que vão sendo apresentados têm que, de facto, passar a ser, de uma certa maneira, compatibilizados com a capacidade de resposta por parte das empresas, mas, ao mesmo tempo, garantindo que aquilo que querem tempo, querem valor, querem prazo, querem valor, querem objetivos finais, não têm implicações sobre aquilo que é planeado e sobre aquilo que corresponde a um processo decisório de autorização do próprio financiamento associado aos projetos. Muito obrigado. Falando de pré-fabricação, a Mota-Engil, com estes investimentos todos e a vossa presença na alta velocidade, como é que estão a evoluir nesse aspecto? Bem, o que se me apraz dizer, antes de mais, quero agradecer a oportunidade de poder vir aqui dar umas palavras. Muitas das coisas que já foram aqui ditas têm sido repetidas nos últimos tempos em diversos fóruns e eu queria agradecer até a forma como eles têm sido feitos com maior cuidado, nomeadamente por parte do seu bastonário e agora com a Fundação também, porque apesar de eles serem repetidos em diversos fóruns, de diversas formas, diversas maneiras, não deixa de ser importante que estas palavras cheguem à tutela e a tutela tome consciência de um problema complicado que nós temos hoje no setor, uma mudança radical daquilo que tem acontecido nos últimos anos e que passa exatamente pelo recrutamento e pela mão de obra. Nós hoje temos, e não vou fugir à pergunta, mas vou aproveitar para lá chegar uma boleia dos comentários que foram aqui feitos. Acho que, efetivamente, o problema dos salários da área da construção em geral e da engenharia em particular é um problema gravíssimo. E está ligado com a pré-fabricação. E está ligado com o parque residencial que existe à volta de Lisboa e do Porto. A Mota-Engil recruta anualmente, em termos de estagiários, cerca de 200 pessoas, às vezes mais. E aquilo que acontece é que o programa de evolução desses estagiários dentro da empresa, principalmente para aqueles que estão residentes nos escritórios de Lisboa e do Porto, é um enorme problema. Porque os jovens engenheiros e técnicos não conseguem, com o ordenado de estagiário ou mesmo de formação do primeiro, segundo, terceiro ano, ter acesso a uma residência na área de Lisboa. E isso faz com que, é uma coisa que me dói a mim particularmente, eu tenho 2 filhos, um acabou Engenharia Civil este ano e já abandonou a área da atividade. E isto é um problema muito complicado que tem que ser acompanhado. Nós até há 14, 15 anos atrás não tínhamos um problema efetivo de recrutamento. Digamos que a mão de obra era basicamente aquela que nós precisávamos. Havia mão de obra no mercado ao nível dos diversos setores. Engenharia, encarregados, que é um problema que nós tínhamos, mas também uma outra área que não foi falada, que são os técnicos intermédios, que não são engenheiros, mas que é um filão que continuámos a apresentar durante muitos anos, vindos das antigas escolas técnicas. Formavam pessoas com muito boa qualidade e que permitiam ter um nível intermédio nas empresas, desenhadores, preparadores, técnicos de obras e mesmo alguns técnicos depois davam encarregados que hoje desapareceram do mercado. Desapareceram do mercado não só porque não se forma mais, mas como também o setor deixou de ser, como se diz lá em casa, sexy, e há um grande trabalho que tem que ser feito para recuperar esta atratividade. Os low costs, e eu conto muitas vezes esta história, os low costs também não ajudam, porque um dos filões importantes de recrutamento era habitualmente a zona norte do país, e a zona norte do país, neste momento, produz voos a partir das 5 da madrugada no aeroporto do Porto,
em que os trabalhadores e os técnicos descobriram que podem apanhar um voo às 5 da manhã ou às 5h30 da manhã diretamente para Paris, onde o custo da mão de obra é completamente diferente, o salário é completamente diferente. Existem agências especializadas neste tipo de trabalho e depois a grande inibição, que era a língua, acaba por não ser, porque houve um conjunto grande de pessoas que descobriu que existe bairros em Paris onde se fala essencialmente português e as pessoas podem até ter algum conforto de estar ao final do dia num café, a ver um jogo de futebol com os amigos, num ambiente que se fala essencialmente português. Portanto, este é um problema que nós temos, que vamos ter que arranjar maneira de combater e, acima de tudo, vamos ter que nos esforçar para fazer entender à tutela que todos estes problemas estão cruzados. Indo agora um bocadinho para a área da pré-fabricação, e as coisas estão relacionadas, e obviamente haveria muito a dizer, e é um bocadinho, como dizia o Miguel, meter o recio da petesga. É difícil falarmos tudo aquilo que é interessante neste setor da atividade, mas eu diria uma outra coisa. Acho que esta geração nova tem alguma coisa de diferente. O recio na petesga, antigamente, era acompanhado de uma outra expressão que vocês todos já ouviram muitas vezes: pá, já estás a inventar. Eu acho que todos nós, alguns no tempo, ouvimos esta expressão, já estás a inventar. E, portanto, em Portugal, a conotação de invenção não é uma coisa necessariamente boa e muitas vezes é vista exatamente ao contrário, que é uma coisa, o gajo que inventa, perdoem-me o meu francês, o gajo que inventa é um gajo que não é bem-vindo. E nós hoje, nas organizações, precisamos, e de que maneira, que todas estas ferramentas que estão à disposição de todos nós possam ser usadas com alguma criatividade e acrescentar efetivamente uma maior valia àquilo que nós fazemos todos os dias. Indo agora à sua pergunta, Mota-Engil faz pré-fabricação? Sim, tempinha, sim. Tempinha, sim. Vou tentar ser muito sucinto. Pré-fabricação não é um problema verdadeiramente. Nós fazemos pré-fabricação desde 1960. Temos 2 centros industriais em produção. Um deles era dedicado às grandes obras públicas e, portanto, à parte pesada da engenharia. Foi, no princípio da década passada, encerrada por causa da crise da construção e produz essencialmente elementos de acabamentos para a construção. A alta velocidade naquilo que diz respeito à pré-fabricação será, com certeza, um desafio, mas não é um desafio que nós não estamos habituados a viver. Nós estamos neste momento em construção, em acabamento, o Trem Maia, onde fizemos aproximadamente 35 km de viadutos e, portanto, não é verdadeiramente um desafio que irá colocar em causa os investimentos que estão previstos. Há outros investimentos, há outros problemas, nomeadamente a parte da mão de obra. Pelo ponto de vista da pré-fabricação, acho que o país pode estar tranquilo. Ok. Muito obrigado. Engenheiro Paulo Serradas, o Dr. Miguel Cruz falou ali em flexibilidade, legislação. O nosso CCP é muito criticado. Há quem diga que, inclusivamente, a transcrição das diretivas para o CCP, nós fomos mais papistas que o Papa, que é uma legislação muito restritiva. Quer comentar? Bem, em relação ao CCP, para estar aqui a falar de todas as dificuldades que o CCP cria, a tarde não chegaria, não é? Realmente já foram abordados vários temas relacionados e eu destacava, quando estamos numa fase em que a inovação é realmente um tema muito recorrente e realmente o CCP, para uma empresa de construção que vai realizar uma obra, acaba por retirar muita engenharia da execução da obra. Qualquer inovação ou qualquer alteração de engenharia que se pretenda executar, até mesmo em alterar processos construtivos, acaba por esbarrar no CCP. Nós tivemos até um exemplo recente, numa obra
para um cliente público aqui em Lisboa, em que desenvolvemos uma solução de engenharia apenas no método construtivo inovador. O cliente ficou muito satisfeito, aprovou a solução, os engenheiros do cliente, mas depois não foi possível implementá-la e era uma solução que reduzia o prazo da obra, causava menos impacto na circulação rodoviária da obra de arte que estamos a falar, mas depois, quando chegou à direção jurídica do cliente, realmente, por uma questão do CCP, não foi possível implementar essa solução. Portanto, acho que isto é um exemplo prático que aconteceu até há relativamente pouco tempo e que é frustrante para todos os engenheiros que estiveram envolvidos a desenvolver aquela solução, depois até em conjunto com o cliente, não é? Havia realmente inúmeras vantagens e depois, por uma questão jurídica, não foi possível. Depois, obviamente, a intervenção, gostei muito da intervenção do nosso bastonário, focou aqui pontos fundamentais do que se passa, quer ao nível da engenharia em Portugal, quer também no setor da construção. Eu acho que o CCP é um grande impulsionador da litigância na contratação pública, talvez por ter sido feito por advogados, mas na realidade leva muitas vezes à litigância. Agora, uma pequena provocação, se calhar se tivesse envolvido mais engenharia e mais engenheiros não teria tanto essa vertente. Pronto, depois a questão que o bastonário também falou do estabelecimento dos preços base, realmente teria que haver outros caminhos mais rigorosos para estabelecer o valor base das empreitadas públicas, mas realmente haveria aqui inúmeras situações. Eu destaquei esta numa altura em que se fala tanto da inovação e da questão de nós que temos realmente muita engenharia dentro de casa para desenvolver soluções para otimizar os processos e muitas vezes acabamos por esbarrar no próprio CCP, o que é frustrante, não é? Ok, obrigado. Isto devia acabar às 4h30, não é? 4h30. 7, 6. Não, bom, então temos que fazer aqui umas respostas rápidas. E eu, se calhar, então, como sabem, aqui a plataforma tecnológica portuguesa é responsável pelo cluster Engenharia, Arquitetura, Engenharia e Construção. Por acaso, não há arquitetos aqui? Foi. Bem-vindos. É que só se tem para falar de engenheiro. E foram apresentadas várias iniciativas, mas, na vossa opinião, e começava por ti, tens assim alguma ideia de algum projeto relevante que devesse ser implementado, sei lá, até na área, na crise que temos de pessoal, na área para... Está bem. Eu pessoalmente acho que o desafio número 1 que Portugal tem, que tem muitos, um deles é a conclusão ao fecho da ferrovia e, obviamente, do aeroporto, são projetos estruturantes e projetos fundamentais para o país, e a ligação às plataformas logísticas e aos portos, acho que isso é fundamental para o país, mas o desafio número 1 que nós temos neste momento, para mim, é a habitação. A habitação configura um drama nacional, a falta de habitação induz a jusante muita saída de jovens, muitas pessoas que abandonam o país. É um problema tremendo, quer para os que vêm, quer para os que cá estão, continuarem a viver cá. A habitação, para além de não haver, atingiu preços absurdos e, portanto, é um problema social grave que o país tem. E esse é o grande desafio que há.
E posso dizer que, para além das medidas que estão anunciadas, e o atual Ministro está muito sensibilizado para isso, conforme tem sido público. Ainda há dias a Fundação teve com o Sr. Ministro, e a própria Fundação tem estado a trabalhar, embora ainda não tenha uma existência, tem estado a trabalhar em duas áreas críticas que foram faladas aqui. A revisão do CCP, que é um problema para quem trabalha na área e é indutor da litigância, é indutor até do dumping de preços. Portanto, há aqui uma série de questões que interessa resolver, mas a par disso também apresentámos o esboço daquilo que será uma posição mais consolidada da futura Fundação em relação a uma solução para construir rapidamente habitação digna, não habitação de luxo, também não é social, com uma intervenção forte que os privados têm. Apareçam os terrenos, acabe-se o drama dos licenciamentos e a partir daí estaremos cá com certeza para propor soluções em que o Estado assume que tem a assumir, os privados garantirão investimento e construirão e haverá obviamente as compensações devidas para um lado e para o outro, sem haver aqui mistérios nenhuns, nem daquelas coisas medonhas que normalmente associam a tudo que seja associações. Eu já nem falo em parcerias, que isso é terrível, em associações entre o público e o privado. Mas sem a intervenção dos privados, o problema da habitação não vai lá. E isso é o problema número 1 que este país, na minha perspectiva, tem que resolver rapidamente, é construir habitação para fixar e para dar condições a quem vem para cá poder ficar cá. Ok, obrigado. A propósito de habitação, então eu vou passar ali ao António Carlos Rodrigues, para explicar-nos um bocadinho a sua fábrica, que eu ainda não tive a oportunidade de visitar, as capacidades que tem, como é que tem resolvido estes problemas de conseguir impor a pré-fabricação e está realmente a ser um sucesso e a corresponder ao que vocês pensavam e pensam? Certo, obrigado. Assim, nós quando falamos em industrialização, dizia o Pedro Barbilho, já se faz pré-fabricação há muito tempo. Aquilo que procuramos aqui com esta abordagem foi fazê-la de uma forma direcionada para os edifícios com soluções que têm que incorporar, até por força da taxonomia, critérios de sustentabilidade maiores. Por isso o tema do betão também está, e através do cimento, a fazer um esforço com a utilização de energias verdes para se tornar também mais sustentável, mas não chega e por isso, olhamos para aquilo que é a visão da taxonomia, temos que incorporar biomateriais e soluções de armazenamento de carbono, e daí esta conjugação, temos feito madeira e betão. A fábrica em particular tem uma capacidade de 140 mil metros quadrados de painéis em laje ou fachada por ano. Feitas as contas, poderiam ser 1.500 fogos, seja de habitação, seja de residências universitárias, residências séniores ou hotéis, por isso não vai ser tudo para a habitação. Nós vamos começar por hotéis, estamos a fazer residências universitárias. A relação com os projetistas, não há projeto nenhum, seja ele industrializado ou não, que se faça sem os projetistas. Tudo tem um projeto, tudo tem uma responsabilidade, não é? Por isso não há dois edifícios iguais, apesar de podermos fazer com componentes estandarizados. E aquilo que distingue, talvez quando falamos em industrialização, no caso da construção, é que nós estamos a falar de fazer edifícios, todos eles diferentes, mas com uma base comum, e por isso não há de facto dois edifícios iguais, e por isso é sempre necessário esta interação com os projetistas. E a verdade é que na parte dos componentes, daquilo que nós fabricamos, conseguimos introduzir adequado ao nosso regulamento, à nossa legislação. A partir do momento em que temos alguma repetição, conseguimos trazer conformidade, testes, ensaios. Também só é possível investir em fazer, lá está, o próprio desenvolvimento de soluções
que na primeira fase são inovadoras, depois tornam-se menos inovadores porque passam a ser repetíveis, mas incrementam a qualidade, mas é preciso que haja escala, e por isso nós precisamos de um mercado com escala. E isto no fim do dia é uma adaptação que é mútua, não é? Ou seja, quando falamos dos projetos, dos projetistas, como é que nós podemos adaptar a um projeto existente, há aqui uma adaptação mútua, quer dizer, a fábrica tem uma valência para fazer as coisas de uma determinada forma, e por isso nós temos que de alguma forma também explicar ao mercado e disponibilizar ao mercado quais é que são os constrangimentos, quais é que são as métricas, e depois o próprio mercado há de saber utilizá-las, como eu digo, de muitas e múltiplas formas para dar um resultado diferente, consoante seja o arquiteto ou o cliente também se quer expressar através da utilização destes componentes. Lá está. Agora, é importante que haja, estamos a falar sempre aqui também de uma resposta em quantidade, capacidade e preço, que a gente consiga atender a estas, não são constrangimentos, é aquilo que é, não é? Nós trabalhamos com mão de obra, também é um constrangimento hoje em dia, mas, por exemplo, falando nas métricas que são mais comuns e que têm a ver com o transporte, não é? Nós, para circular com as peças, temos que respeitar, pelo menos a medida, que já não se trata de um transporte especial, dos 3 metros, porque se formos para 2,5 é possível fazer, mas são 18% mais de encargo no fabrico, no transporte e na montagem, por isso são 18%, é significativo nos dias de hoje. A questão do CCP, também aqui já foi dito, a verdade é que se não há, nem se pode projetar para uma solução específica, senão aí teria-se a constrangir o mercado, a verdade é que tem que se colocar com a abertura suficiente para que os concorrentes possam apresentar a sua solução. E por isso é preciso dar espaço à tecnologia e à inovação, não é? Focar não no que é que temos que fazer, mas no fundo, as limitações do que é que não podemos fazer e deixar o mercado trabalhar. Acho que, acima de tudo, é um trabalho de interação mútua. Ok, obrigado. Se calhar temos que ir para o modelo francês ou belga, que eu conheço bem, que normalmente o que vai a concurso é um projeto base e depois o projeto de execução é feito normalmente subcontratados dos empreiteiros que aplicam a tecnologia respectiva. Mas isto não é possível no CCP, não é? E depois com o BIM, em que são identificados os materiais, como é que isto é possível com o CCP se não podemos identificar materiais? A mim espantou-me um bocadinho, já agora tu também estava ali na associação, verificar que só 25% das nossas empresas é que trabalham com BIM, não é o caso, é certamente o caso da Copa, que trabalha com ele há bastante tempo. Bom, sobre isto, eu se calhar queria começar pelo CCP. O código está feito de uma maneira que, do meu ponto de vista, é conceptualmente errada. Porquê? Porque é sempre um jogo de soma nula. Isto é, não é possível que o contratante tenha um benefício sem que esse benefício seja um prejuízo do contratado. E vice-versa. Porquê? Porque não existem mecanismos que permitam que o contratante e o contratado trabalhem em conjunto com um objetivo comum e que repartam entre si os benefícios. Isto mata totalmente a capacidade de inovação. Portanto, isto é muito mais profundo, parece-me a mim, do que simplesmente o admitir ou não admitir variantes. O admitir ou não admitir variantes é uma coisa que tem muito a ver com a dificuldade que isso depois gera no julgamento e na comparação das propostas e, portanto, isto é um código que, na realidade, é um obstáculo objetivo ao desenvolvimento do país e que não serve a ninguém. Não serve a quem contrata pela litigância e pela complexidade que lhe gera e pelo risco individual que gera aos agentes do Estado, que hoje são altamente escrutinados e penalizados individualmente pelo Tribunal de Contas, não é? E não serve aos contratados pelas razões óbvias que já aqui descrevemos. E, portanto,
eu diria que, enfim, a Associação dos Projetistas já escreveu e já produziu literatura abundantíssima e propostas abundantes sobre isto, e a sensação que nos dá é que as entidades públicas não querem ouvir e que aquilo que vai sair agora na nova alteração do Código é apenas uma diminuição de garantias. Isto é chegar ao Código e onde ele diz que determinada reclamação é suspensiva, deixa de ser suspensivo e as coisas avançam. O que não é propriamente resolver a substância do problema, é resolver apenas o sintoma. Dito isto, nós olhamos para o BIM e pegando, enfim, para não fazer aquela coisa do político em que alguém pergunta uma coisa e um tipo responde o que quer e não aquilo que lhe perguntaram, vou tentar responder ao tema do BIM. Nós olhamos para o BIM como uma coisa muitíssimo positiva, por várias razões. Primeiro porque acreditamos o que está por demonstrar, mas neste momento estamos a trabalhar nesse sentido, que vai ser mais barato e mais eficiente produzir os projetos em BIM do que produzi-los pelo modo convencional em 2D. Está por demonstrar, mas estamos a trabalhar ativamente nisso. Porquê? Porque acreditamos que o processo, sobretudo em projetos complicados, com muitos stakeholders, com muitas intervenções, com muitas necessidades de alteração e de evolução, será mais fácil de gerir num modelo integrado do que propriamente a cada um a trabalhar desintegradamente. E, portanto, acreditamos que vai ser um tema que vai permitir dar um impulso ao setor muitíssimo significativo. Por outro lado, e agora olhando para como fazer isto, é evidente que temos níveis de maturidade do BIM muito diferentes, não é? Portanto, o setor dos edifícios e da arquitetura está provavelmente muito mais maduro do que a engenharia e a engenharia de infraestruturas sobretudo, e as grandes empresas estão certamente muito mais maduras do que as PMEs e do que as microempresas. O setor dos projetos é um setor super atomizado, portanto isto vive de micro e pequenas empresas, e a adoção destes processos em BIM é uma coisa que exige muito investimento. Existe investimento em máquinas, existe investimento em software e exige investimento em capacitação de pessoas. E, portanto, tudo isto é preciso ter capacidade de investimento que me parece que não está acessível a toda a gente. E esse é um tema que vai implicar a gradualização do esforço e, digamos, não permite estas abordagens fundamentalistas que nos podem passar pela cabeça de decidir que agora da manhã para a tarde vamos fazer tudo em BIM e escrevemos uma lei qualquer a dizer isso. Isso parece-me impensável. Até porque depois do outro lado, nomeadamente do lado do cliente público, existe o mesmo problema. Isto é, quando eu entrego uns desenhos em papel, toda a gente é capaz de os ver. Mas quando eu entregar um modelo num software sofisticado a um cliente, ele tem que ter a capacidade para o receber, para o explorar, para o operar. Ora, isso não tenho nenhuma dúvida que nos grandes contratantes públicos não vai ser um tema, porque vão ter a capacidade de se qualificar e de se desenvolver nessa área. Tenho muitas dúvidas que as pequenas câmaras ou as câmaras com menos recursos tenham qualquer capacidade de fazer isto. E, portanto, é um tema que é preciso entrar com conta, peso e medida, é preciso ser prudente na forma como se especificam, aquilo que é preciso entregar, mas é uma oportunidade gigante. Porquê? Porque isto é uma coisa ultra sexy. O nosso setor é o setor dos paus e das pedras. E de repente isto pode ser o setor da alta tecnologia, isto pode ser o setor do gêmeo digital, isto pode ser o setor que é profundamente atrativo para as novas gerações que já nasceram com um tablet na mão e que estão completamente alfabetizadas do ponto de vista informático, ao contrário da nossa geração. E, portanto, eu acho que aqui há uma alavanca fortíssima para responder a estas preocupações abundantemente aqui tratadas, de que temos muita dificuldade em atrair gente para a profissão e, portanto, enfim, em linha com um daqueles projetos aqui da PTPC de divulgação e de atração, a Rita usou uma expressão que eu achei gira, quase um projeto publicitário. De facto, eu acho que o BIM pode ser um degrau ou um apoio fundamental para isso. Uma última nota, que é uma nota de prudência. O que é que estamos a ver em alguns clientes?
uma exigência de BIM e, portanto, e o que é que acontece? Eu desenvolvo o meu projeto, se me permitem, à antiga portuguesa, portanto, isto é, em 2D, e contrato um prestador de serviços de uma pequena tecnológica especializada para me fazer um modelo BIM em paralelo. Ora, eu acho que isto é a forma de não fazer. Portanto, isto vai implicar que o nosso tecido tem um conjunto de pequenas empresas altamente especializadas nisto, no BIM, que têm que ser integradas na cadeia de produção e não contratadas paralelamente às nossas cadeias de produção. E, de facto, existem algumas empresas já em Portugal ultra capacitadas e que podem fazer este papel. Estou a ver ali o Zé Carlos Lino e, portanto, ele sabe bem do que é que eu estou a falar. E, portanto, se eu tivesse uma mensagem para dar no final disto tudo, era dizer que nós não fazemos o BIM do projeto, nós fazemos o projeto em BIM. E se conseguirmos fazer isso, eu acho que isso vai ser um salto tecnológico brutal para o nosso setor. Ok, obrigado. Eu peço, enfim, 3 minutos a cada um, depois dava ali a palavra ao doutor Miguel Cruz para finalizar. Fui eu que disse, eu tenho aqui uma pergunta um bocadinho polémica, não sei se a devo fazer ou não. Pode fazer. Posso? Pode, não se preocupe. 3 minutos não dá para ser. A Mota esteve envolvida no hospital, está envolvida no Hospital de Todos Santos e relativamente à proteção sísmica houve uma polémica e uma alteração ao projeto. Diga-me uma coisa, a proteção sísmica melhorou mesmo muito? Essa solução não tem inconvenientes relativamente à outra? Qual é o seu parecer, digamos, independentemente, se é possível? Vou-lhe dar o meu parecer com aqui alguma recuperação histórica. Quando eu comecei a trabalhar no setor há 40 anos, a discussão era sobre estes temas e outros, era feito por engenheiros. Havia muita objetividade em cima da mesa e às vezes havia muita discussão sobre aquilo que era melhor em termos de projeto para a solução. Nos anos 90, 2000, as discussões passaram a ser feitas também com uma outra componente, que era uma componente jurídica, legal. Mais recentemente foi aditado um novo juiz, que são os mídia. E isso faz toda a diferença. Objetivamente, eu como engenheiro, e ainda para mais venho da área das estruturas, eu tenho um enorme problema. O dimensionamento sísmico que foi feito originalmente para o hospital era um dimensionamento sísmico que cumpria a totalidade daquilo que mais moderno existia em termos de exigências de regulamentação europeia. Um isolamento sísmico de base, provavelmente há 40 anos atrás, com uma discussão feita por engenheiros, e o sismo é uma questão estatística, o tratamento sísmico é uma questão estatística. Provavelmente há 40 anos atrás, alguém teria dito que para Portugal a frequência sísmica, isto é, o número de sismos recorrentes com uma determinada dimensão num período expectável de vida do hospital é nenhuma. A intensidade sísmica aplicável a estes isoladores sísmicos de base também dificilmente seria justificável. Mas depois de nós termos visto nos jornais as camas do hospital a abanar durante um sismo, dificilmente será difícil justificar que uma solução com um isolamento sísmico de base que custa uma pipa de massa não é justificável para a primeira cidade do país. O que mais me custa, e isto é um comentário técnico-político, é que nós, com este hospital que estava perfeitamente dimensionado e que já deveria estar pronto, ignoramos que este hospital vai substituir 6 para 7, que em caso sísmico mínimo colapsam. E isto para mim é aquilo que mais me dói como lisboeta, é haver
tanta influência técnico-política influenciada pelos média que muitas vezes não deixam que as melhores decisões sejam tomadas. Como é óbvio, como técnico, acho que é um exagero, mas eu sou de um concessionário do empreiteiro e, portanto, se a generalidade da opinião pública, dos decisores públicos, acham que o isolamento sísmico de base é a solução que deve ser adoptada, nós apenas temos que fazer aquilo que nos mandam e fizemos aquilo que nos mandam, que foi desenvolver um projeto com isolamento sísmico de base. Ok, obrigado. Uma última pergunta ali para o engenheiro Paulo Serradas. A TD tem estado bastante envolvida em obras marítimas. O que é que há de inovação nas obras marítimas e como é que e qual é o potencial da TD tanto internacional como aqui em Portugal na execução de obras desse tipo? Sim, as obras marítimas têm sido uma aposta da nossa empresa. Recentemente concluímos em Moçambique e na Argélia 2 grandes obras. Em termos de inovação, o BIM, nós já temos dentro da Teixeira do Duarte uma área específica de BIM há 5 anos, já com um grau de maturidade grande. É uma aposta forte que temos feito nos últimos anos. Concretamente nas obras marítimas, temos também adquirido algum equipamento já que permite visionar debaixo da água a colocação com rigor, com GPS dos antiferros que são colocados dentro dos nossos projetos. Temos também o desenvolvimento de alguns equipamentos de gruas também com softwares específicos para ter esse maior rigor. Portanto, há realmente uma grande dificuldade, principalmente na nossa orla costeira com ondulações mais fortes, de conseguir trabalhar com algumas condições adversas e, portanto, a impossibilidade de ter mergulhadores dentro da água a posicionar no local correto, com estas novas tecnologias, permite-nos ter muito mais eficiência e mais tempo de trabalho. Normalmente, nas obras marítimas já há períodos em que não se consegue trabalhar e temos ultrapassado isso com essa inovação. Continuamos a fazer investimentos nesses equipamentos. Temos em Leixões, neste momento, uma obra a decorrer em que estamos a desenvolver também alguma inovação com outros destes processos e, portanto, é uma área que iremos continuar a apostar juntamente com o BIM, para nós já é um dado adquirido. Senhora, muito obrigado. Doutor Miguel Cruz, para fechar, tem aqui, à exceção aqui do engenheiro Mineiro Guardes, que é da Fundação da Construção, tem aqui 5 ou 6 fornecedores seus. O que é que recomendaria aqui às empresas projetistas e construtores para acabar aqui este debate? Ui, isso é uma grande responsabilidade, sob vários pontos de vista. Não, eu acho que pondo a questão dessa maneira, porque já muito foi discutido aqui, e houve um foco muito grande sobre a questão do CCP, e particularmente, e esse aspecto é muito importante, aquilo que foi dito sobre as implicações do CCP sobre a nossa capacidade de inovação. Eu acho que a mensagem que é importante aqui passar é que, de facto, nós estamos... Eu vou pôr isto de outra maneira, que é, nós olhamos para o CCP, estamos de acordo com a necessidade da revisão de um conjunto de alterações, estamos de acordo com a necessidade de que possamos introduzir um conjunto de inovações, nomeadamente matérias de sustentabilidade, que é indispensável que consigamos trabalhar dentro daquilo que é o exercício do CCP, mas é bom sempre recordar, eu disse isto há pouco, tentei dar uma roupagem, enfim, um pouco mais ou menos eufemística, mas é bom termos a noção de que o CCP é ou tem um determinado enquadramento, mas tem também um determinado processo. E nós temos uma cultura de gestão deste tipo de instrumentos e deste tipo de instrumentos de regulação que eu não sei se muda com facilidade.
E acho que é muito por aí que eu acho que nós temos que conseguir trabalhar. E, portanto, a recomendação, eu não podia deixar de ser essa, até pelo fórum em que aqui estamos, tem essencialmente a ver com o facto, já agora queria só acrescentar também aqui um outro domínio, que é o domínio do planeamento e o domínio financeiro. Eu sou um economista, não sou engenheiro, não sou arquiteto, sou economista, ainda por cima não praticante, não é? Supostamente sou gestor. Este tema da capacidade do planeamento e, portanto, da estruturação do desenho de uma determinada estrutura planeada ao longo do tempo, um conjunto muito alargado de investimentos que tem uma determinada simultaneidade, eu acho que é muito importante, quer desse ponto de vista de planeamento, quer do ponto de vista da capacidade de inovação, que entidades como esta, como o Cluster, de facto, possam servir aqui como uma base para podermos trabalhar aquilo que é o planeamento, aquilo que é o desenho de um determinado conjunto de soluções. Sim, é verdade, nós não podemos chegar um dia para o outro e dizer agora vamos fazer tudo em BIM. Claro. Mas também não há dúvida nenhuma temos que o BIM é um elemento absolutamente essencial, não apenas em termos de eficiência, mas do ponto de vista da atratividade. E, portanto, nós temos que conseguir gradualmente ir introduzindo. Isso significa poder ter aqui uma entidade que consiga, através de um conjunto de projetos, através de um conjunto de iniciativas de divulgação, consiga de facto ir gradualmente introduzindo isto para nós conseguirmos ter mínimo alinhamento em termos de planeamento. E depois, a minha grande mensagem em termos de preocupação, mas acho que todos já expressaram isso, é capacidade de resposta. Pessoas. Pessoas e capacidade das pessoas. E eu acho que esse é um grande tema. E acho que esse é um tema onde nós, de facto, todos temos que conseguir trabalhar juntos. Porque, de facto, como disse há pouco, o setor, estranhamente, não é sexy. Mas tinhas todas as condições para ser sexy. Eu tenho dúvidas sequer, quando se discute se o setor é sexy ou não, que a generalidade dos interlocutores, depois tem que se discutir muito bem qual é a idade dos interlocutores, onde nós devemos ir, mas se a generalidade dos interlocutores sabe o que é que o setor significa, sabe o que é que está em causa no setor. É lógico que é muito mais fácil dizer que o aeroespacial e o SpaceX é o grande tema e, no entanto, eu se calhar conseguiria encontrar um conjunto de outros temas em que se consegue fazer alguma pedagogia para aquilo que nos espera daqui para a frente, sendo que já agora, passar também esta mensagem, que eu tenho exatamente o mesmo feedback dos meus contrapartes na área ferroviária, que é todos têm o mesmo tipo de problemas. Depois nós temos muitas nuances. A habitação é um dos temas e uma das nuances, nomeadamente no que diz respeito à atratividade. Mas por exemplo, e com isto termino, nós temos um projeto, só por curiosidade, nós temos um projeto que estamos a desenvolver, que é o da instalação dos cabos submarinos, portanto o anel CAM Continente Açores de Madeira, que é um projeto que, sob vários pontos de vista, eu consigo argumentar que é um projeto sexy. Não está dentro deste pacote e, no entanto, cada vez que eu falo da existência deste projeto, é sempre uma grande surpresa sobre... a resposta que eu tive há relativamente poucos dias foi: então, mas isso, os cabos submarinos de telecomunicações, é ter um barco, leva um cabo, chega dentro do cabo e não dá lá para o fundo do mar e o som está resolvido. E, portanto, é esta noção que eu acho que o Cluster pode ajudar a ter, mas certamente nós temos todos essa responsabilidade. E aquilo que nós somos muitas vezes acusados em Portugal de não saber fazer, que é planear, acho que é aquilo que é a mensagem que eu tenho que deixar, é nós temos que ser capazes de programar as coisas melhor.